Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro e, como sempre, convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecer por essa oportunidade de nos reunirmos e implorar ao Mestre que, através dos seus mensageiros, esteja sempre conosco, que possa nos auxiliar nas grandes decisões e nas pequenas também, para que possamos fazer a nossa tão necessária reforma íntima. Assim seja. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre a Revista Espírita de 1864, Dissertações Espíritas, a reencarnação e as aspirações do homem. Nós vamos começar falando sobre motivação e estímulo. Motivação é aquela força interna que nos faz seguir um determinado caminho, construir, consertar, criar, enfrentar alguma coisa. E a motivação, ela é acionada através de estímulos. Muitas pessoas falam que motivaram alguém a fazer alguma coisa. Ninguém motiva ninguém. Nós somos capazes de estimular. Se aquele estímulo vai se tornar realmente uma motivação, é uma coisa interna da pessoa que recebeu o estímulo. Tanto que estudos mostram que o mesmo tipo de estímulo não funciona igual para todas as pessoas. Por que falar de estímulo? Por que falar de motivação? Porque todos os espíritos criados simples e ignorantes, eles precisam de um estímulo, eles precisam de uma motivação para que possam seguir um novo caminho, para que possam progredir, que é o motivo real da nossa existência. Progredir, evoluir, mudar para um estado melhor. Num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, eu li uma vez uma frase muito interessante dele, que ele disse que levaria milênios para que a fome e a dor deixassem de ser os motivadores da evolução da humanidade. Mais ou menos isso. E é a pura verdade. Enquanto ainda éramos seres ignorantes, seres simples no mundo animal, a fome fazia com que buscássemos o alimento e, mesmo não tendo uma inteligência ainda raciocinada, nós íamos aperfeiçoando essa forma de buscar o alimento. E lógico, como haviam predadores, todos os animais têm seus predadores, e às vezes mesmo os mais fracos, quando unidos, eles conseguem ter uma força maior e subjugar os seus predadores. Então, todos, através do medo, através da dor que sentiam, através das feridas e das lutas que não venciam, buscavam melhorias. Até hoje, melhorias nas suas formas de caçar e nas suas formas de se defender. Até hoje, quem assiste as séries do Discovery e outros canais que falam, Animal Planet, que mostram os estudos que são feitos na natureza com os animais, demonstram que as presas, as presas no sentido dos animais, né, que são aqueles que são os alimentos dos predadores, as presas, elas a cada geração, elas vão melhorando as suas formas de se defender. E os predadores vão aprimorando as suas formas de caçar. E isso nada mais é do que o desenvolvimento da inteligência rudimentar que ainda existe dentro deles. O homem, então, ele começa, vamos chamar de homem, mas esse homem, na verdade, é o espírito lá antes ainda da Idade da Pedra, muito antes de tudo. Então ele começa desejando satisfazer somente os seus apetites materiais. Então, durante muito tempo, tudo o que vai movimentar o espírito encarnado ali num ser irracional vai ser o desejo de se alimentar, de obter as coisas que ele precisa para satisfazer a matéria. Um canto onde ele possa se encostar nos dias de sol e ficar na sombra, um lugar onde tem a água que ele necessita para matar a sua sede, o alimento que ele precisa para matar a sua fome e, pelos instintos que são colocados em cada um, a sua reprodução e o cuidado com a sua própria espécie, a sua matilha, o seu enxame, ou seja lá qual for o coletivo no qual você esteja incluído em determinado momento. E mesmo dentro da natureza, mesmo nessa fase ainda, ele naturalmente, pelo planejamento dos espíritos superiores, vide evolução em dois mundos, esse espírito ele vai reencarnando
em corpos cada vez mais aperfeiçoados, em corpos cada vez mais com possibilidades de desenvolvimento da sua inteligência e da sua capacidade. E coisas que ele vai aprendendo, primeiro pela própria informação que já está geneticamente gravado nos cromossomos, né, nas células de cada espécie, e também pelo próprio convívio de umas espécies com as outras, elas vão se aperfeiçoando, vão copiando comportamentos, né, umas das outras. Mas uma coisa muito rudimentar, muito elementar, vamos dizer assim. Não é como nós, né, que podemos, pelo convívio com um gênio da física, em poucos meses aprender muitas coisas sobre física. Nós temos essa facilidade de aprender, assimilar e de reproduzir no estágio em que nós nos encontramos de evolução. Somos exatamente aquele mesmo bichinho ainda lá, unicelular, só que um pouco melhor, um pouco mais desenvolvido intelectualmente. À medida em que esse ser irracional, ele vai se tornando racional, e ele começa a buscar outras formas de se alimentar, ele também começa a tentar buscar facilidades. Então, os próprios animais irracionais também buscam facilidade, né? Se ele encontra uma manada de algum bicho que é o seu alimento natural, ele tende a permanecer junto desses bichos aí, porque ali ele vai ter fartura de alimento. O homem, à medida em que ele desenvolveu a sua racionalidade, ele aprendeu a trazer para perto dele as coisas que ele tinha mais necessidade. E cada uma dessas coisas, ela tem o objetivo de torná-lo feliz. Nessa época, ainda no princípio da intelectualidade, essas coisas não têm nome. Felicidade, alegria, tristeza, ódio, as coisas não têm nome, mas elas se manifestam da mesma forma. Então, ele se sente saciado quando ele acaba de comer, ele se sente bem quando ele está protegido no meio de outros da sua espécie, quando ele está protegido no local onde ele escolheu para poder dormir, conviver. E à medida que ele vai observando essas coisas, ele vai desenvolvendo a sua intelectualidade e ele também vai buscando coisas mais práticas, mais protetoras, alimentos mais próximos e mais fáceis o acesso, que ele não tem a necessidade de ficar andando em longas distâncias, buscando em lugares muito distantes que dificultem sua vida. E são pequenas gotas de felicidade que ele vai encontrando. E essas gotas de felicidade vão fazendo com que a sua inteligência vá se desenvolvendo e ele vá querendo um pouco mais dessas gotas de felicidade. À medida que ele vai se desenvolvendo nisso e ele começa realmente a encontrar aquilo que ele precisa, é lógico que, como existem muitos da sua espécie espalhados pelo local, os outros da sua espécie também, observando que enquanto ele tem que subir numa árvore para poder se alimentar, o outro já tem os alimentos todos colocados num determinado espaço físico que facilita a busca desse alimento, que está à disposição quando ele precisa, e que também o local onde ele se alojou, onde ele se posicionou, está muito próximo de uma fonte de água, onde é fácil se banhar e é fácil beber a água. E como todos os lugares não são iguais, aquele outro ser começa a cobiçar e começa a talvez querer enfrentar, lutar contra o seu semelhante para obter aquela felicidade temporária que o outro já obteve. E dentro desse processo, a inveja, que só vai ter o seu nome e a sua classificação milênios e milênios e milênios depois, ela já começa a se manifestar. E o instinto de preservação de cada um vai tentar lutar por aquela felicidade momentânea, temporária, que existe ali. Um dos dois é que vai poder ficar com aquela felicidade material e, lógico, está muito longe ainda da confraternização, está muito longe ainda da humanização. Então, ainda é cada um lutando por si, cada um utilizando a força ou a inteligência para poder proteger aquilo que lhe é necessário, aquilo que é do seu gosto. Ainda não tem sentimentos de amor, não tem nada desses sentimentos mais nobres, mas a inteligência está assimilando as coisas, um está copiando coisa, passando coisa para o outro, que renasce novamente e assim por diante. À medida em que essa inteligência ela se desenvolve mais ainda, ela passa então a observar outras coisas. Ela começa a perceber a coletividade, não só no sentido da amizade, da confraternização, mas também no sentido da proteção.
Se alguém vier lutar contra você sozinho, é uma chance igual, vamos dizer assim, né? 1 para 1. Mas e se de repente esse um que vem lutar contra você, vocês estão em 2? Então ele tem menos chance de ganhar. Mas se ele vier em 3 e vocês em 2, vocês têm menos chance. Então vocês precisam ter 4. E assim vão se agrupando. E nesses agrupamentos vão se descobrindo também outras sensações. Começa a surgir o sentimento da amizade, da fraternidade, no sentido de que as coisas têm que lutar para que sejam para todos, que não seja somente para um. E que também, em equipe, é mais fácil obter todas as coisas e sempre em maior quantidade, muito mais do que aquilo que você necessita só para você. E você acaba obtendo o suficiente para você e para muitos outros. Então, a inteligência está se desenvolvendo, mas ainda encontrando as coisas que ela precisa na matéria. À medida em que esse ser, então, ele vai se desenvolvendo intelectual e moralmente, chega um ponto em que as necessidades materiais, elas praticamente estão satisfeitas. O homem já aprendeu a plantar, já aprendeu a cultivar, já aprendeu a criar os animais em cativeiro e a fazer com que eles procriem ali dentro. O homem aprendeu a cuidar melhor da sua alimentação, ele aprendeu a cuidar da sua saúde e todas esses aprendizados, eles vão se aprimorando ao longo do tempo. O homem vai cada vez mais tendo um conceito, vamos chamar de medicina, ele vai tendo conhecimentos de medicina mais aperfeiçoados e esses conhecimentos de medicina vão fazendo com que a sua qualidade de vida seja melhor, fazendo com que a sua longevidade também seja maior e fazendo com que as suas dores diminuam. Mas tudo isso continua sendo matéria. O homem também, ele começa a ver formas diferentes de ensinar, ele começa a ver formas diferentes de transmitir conhecimentos uns para os outros, compartilhar este conhecimento, aperfeiçoar este conhecimento. Boa parte dele voltada para a matéria. O homem começa a viver melhor. E vivendo melhor, ele começa a ter alimentos mais abundantes e o cruzamento dos sabores, dos temperos, ele começa a ter prazer nas coisas que ele faz, nas bebidas, nas comidas, e aí ele já não tem mais somente o instinto de preservação de se alimentar, mas ele começa a ter o prazer e o desejo de comer coisas diferentes e muitas vezes em grande quantidade. Não tem ainda o autodomínio sobre esses desejos e esses prazeres. E à medida em que o homem começa a descobrir os desejos e os prazeres, ele começa a encontrar prazeres diferentes que ele não conhecia. Então ele começa a perceber uma coisa que ele acha boa, num primeiro momento, que é o status, o poder, a autoridade, a beleza. E dentro da beleza, diversos aspectos estéticos que atraem outros, ou que fazem com que outros o admirem. Então ele começa a entrar num nível onde não somente a materialidade da coisa o atrai, mas coisas também vinculadas a uma qualidade que ele dá à matéria. Explicando. Aquilo que nós achamos bonito num lugar, por exemplo, os índios, o conceito de homens e mulheres bonitas para eles não é o mesmo conceito para nós, de homens e mulheres bonitos. A nossa cultura fez com que nós definíssemos determinados pontos que dizem o que é a qualidade. Então, o peso certo, a altura certa, a cintura, a musculatura, a barriguinha, e aí depois os acessórios, que são as roupas, as calças, as camisas e todos os detalhes que se colocam, os apetrechos que são acrescentados. E aí nós vamos fazendo com que a parte estética também nos cause prazer, que seria quando você é admirado pelas outras pessoas, pela roupa que você veste ou pelo físico que você tem e assim por diante. Numa outra etapa ainda prisioneiros desses desejos todos, dessa felicidade buscada na matéria, nós começamos então na adoração ao corpo, nós começamos intelectualmente a descobrir a importância dos exercícios físicos. No início a nossa preocupação realmente é saúde, mas à medida em que a saúde também vai sendo atingida e outros valores estéticos vão sendo atingidos, ou começa a surgir a admiração das pessoas, pode despertar dentro de nós alguns sentimentos como a vaidade,
E aí nós acabamos seguindo, continuamos com as mesmas disciplinas, mas da mesma forma que lá atrás, o alimento, que era simplesmente uma necessidade orgânica para você ter energia, para você sobreviver, e acaba se tornando o inverso, ele acaba se tornando uma doença, porque você exagera, porque você tem o prazer da quantidade, do sabor das coisas, das misturas. Então, a mesma coisa acontece com o corpo. À medida em que você passa a cuidar do corpo, você extrapola também quando chega na parte dos prazeres, e esses prazeres subjetivos, da admiração, da sensualidade, você começa a utilizar outros recursos para conseguir visualmente a felicidade material que você deseja, a admiração que você deseja. Então aí entram os anabolizantes, aí entram as cirurgias plásticas que fazem com que os médicos mudem totalmente o formato do seu corpo, retirem gorduras de determinados lugares, acrescentem elementos químicos, né, como o silicone em determinadas partes do corpo, não somente para as próteses femininas, mas existem próteses masculinas que também são colocadas na batata da perna, que são colocadas no tórax, que são colocadas nos braços e assim por diante. Então, novamente, aquilo que era somente a saúde, à medida em que as pessoas começaram a desenvolver a beleza física, vamos dizer assim, em virtude da busca da saúde, se extrapolou para os caminhos mais rápidos, mais simples, né? Menos complicados, e aí remédios, cirurgias, tratamentos mirabolantes, pílulas excepcionais e muitas outras coisas que com certeza cobram também o seu preço. E nessa navegação toda, por todas essas sensações, por toda essa sensualidade, por todo esse alimento excessivo, o homem, o ser espiritual agora já extremamente desenvolvido, extremamente intelectualizado, ele continua ainda a sua trajetória de evolução. Mesmo não utilizando as coisas da maneira correta, mesmo não se alimentando na quantidade, na qualidade, mesmo não fazendo o exercício no volume, do jeito certo que precisa ser feito, mesmo não se enriquecendo com conhecimentos enobrecedores, tanto na parte de livros, a parte escrita, como na parte de filmes, de séries, de novelas, de todas as outras coisas, mesmo não fazendo da maneira correta, o homem ele continua nessa trajetória de evolução. Só que nós sabemos que a evolução ela é dividida em duas partes, a evolução moral e a evolução intelectual. A evolução intelectual, nós já sabemos, eu mesmo já falei diversas vezes sobre isso, a evolução intelectual é muito rápida de ser atingida e muito fácil de ser atingida, porque ela demanda somente você e você mesmo. É ler para você conhecer, e quando você não conseguir, através daquilo que você leu, buscar pessoas que tenham o conhecimento para te esclarecer. Então, o conhecimento intelectual é muito fácil de ser adquirido. E o conhecimento intelectual, inclusive, vamos dizer assim, nas partes espiritualistas. É possível também adquirir muito conhecimento intelectual dentro das obras de todas as religiões. A Bíblia, que é o livro mais famoso do mundo, para nós, o livro dos Espíritos, o Evangelho e todas as outras obras acessórias e obras da codificação, para as outras pessoas, os livros sobre pedagogia, sobre história, sobre geografia, sobre engenharia, sobre matemática, sobre física. Então, nós temos a possibilidade de buscar esse conhecimento e desenvolver grandes coisas através do conhecimento que nós adquirimos. Mas existe a parte moral. E a parte moral seria o uso dessa inteligência, o desenvolvimento dessa inteligência em benefício da nossa desmaterialização. Por que desmaterialização? Porque nós precisamos dar à matéria o valor que ela necessita, mas somente enquanto útil para nós. Então, nós não podemos estar preocupados, vamos retroceder um pouquinho e vamos imaginar o modelo comunista, socialista, onde todas as pessoas tinham direito a tudo, a divisão das coisas, e não os erros que os homens cometeram nas suas tentativas de implementação dos modelos, mas na essência de uma igualdade para todos, tanto igualdade de oportunidade como igualdade de acesso, que realmente é uma coisa que é
é interessante, não é? Que todos pudessem ter tudo. Já imaginou se vamos usar a classificação da sociedade, né? Se o trabalhador rural, aquele cara que está lá carpindo o dia todo, que nunca estudou, não teve oportunidade, mas se ele pudesse chegar na casa dele e ele ter uma televisão gigantesca na sala dele, ter alimento de qualidade e em quantidade para ele, poder ter uma cama confortável, tomar um banho revigorador para ele, poder oferecer para os seus filhos aquilo que ele não teve a oportunidade de ter e assim por diante. Então, que o médico e o lavrador tivessem as mesmas coisas, e isso é bom. Em essência, isso é bom. Agora, infelizmente, nós sabemos que não é assim que a coisa acontece na prática. Os homens criam determinados valores, eles criam sempre condições de se sobrepor uns aos outros, e isso não é evolução. Isso é o processo, é o contrário, é involução. Né? Nós não podemos regredir enquanto homens, né, na nossa inteligência, na nossa capacidade, mas nós criamos modelos que fazem com que pareça que um é mais evoluído que o outro. E, na verdade, a evolução não está vinculada ao conhecimento. Conhecimento todo mundo pode adquirir. Agora, a transformação moral, que somente a razão pode nos trazer, né, que não somente o conhecimento intelectual, mas o conhecimento também moral vai nos trazer, isso é o que nós temos mais necessidade. Mas só num nível muito elevado de intelectualidade que nós temos condições de raciocinar com relação à moralidade. E esse é o momento em que nós vivemos. Um trabalho muito grande de nos libertarmos um pouco da matéria, né? O ideal seria nos libertarmos muito da matéria, só darmos à matéria a importância que realmente ela tem, utilizarmos os conhecimentos, né, que Jesus nos passou, e procurarmos ter fé verdadeira de que Deus supre tudo aquilo que nós necessitamos, não precisamos acumular nada. Todas as pessoas precisam somente de uma cama, e essa cama não necessariamente ela tem que ter lençóis que custaram milhões e milhões de reais, que a casa de todos não precisa ser um espaço onde tenha 50 metros para cada um, porque isso nos distancia e não nos aproxima. Então, uma série de valores que a intelectualidade nos traz e que vão fazendo com que a nossa moralidade vá se despertando. E essa nossa moralidade ela vai se despertando porque, através das diversas encarnações que nós temos e das aspirações que elas nos trazem, você pode nascer, vou dar um exemplo bem grosseiro, mas você pode nascer numa vida, num país que seja escravocrata, perdoem, vamos lembrar isso do passado, né? E usar esse passado como exemplo, e aí você vai defender com unhas e dentes que você tem o direito de ter os seus escravos e com todas as justificativas que você tiver, econômicas, religiosas e assim por diante. Na sua próxima oportunidade, você agora é o escravo, não é mais o dono da fazenda. Então, sendo agora o escravo, você também vai ter o direito de lutar pelas suas aspirações. Quais são as aspirações do escravo? De ser livre, de poder escolher o seu trabalho, de não ter que trabalhar como se fosse um animal numa carroça e assim por diante. E essas aspirações vão fazer com que você lute, né, para defender as ideias contrárias àquelas ideias que você tinha na oportunidade anterior. Mas tudo isso ainda continua muito fortemente ligado às coisas da matéria. É um desenvolvimento moral, porque é imoral a escravidão, mas continuam as coisas voltadas para a matéria. Só que nesse processo, desde quando começamos que pensávamos só na comida, e agora que nós já temos uma série de valores desenvolvidos e a nossa razão ela já está muito desenvolvida e está fazendo com que a nossa moral ela seja questionada constantemente, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Hoje, eu acho que é uma época onde mais está sendo questionado os valores, os preconceitos e todas as coisas ruins que tem de homem para homem. A facilidade da disseminação da informação está permitindo que em qualquer cantinho onde as coisas erradas aconteciam e ninguém via, agora é possível que as pessoas, não estando vendo naquele momento, mas através das filmagens escondidas dos celulares espalhados, das câmeras de vigilância, todo mundo pode ficar sabendo da coisa mais insignificante.
hoje de manhã no jornal, eu não prestei atenção direito aonde foi que aconteceu, mas havia uma senhora dentro do metrô e ela teve uma atitude racista em relação a outra pessoa. E isso causou uma indignação, e até perigoso, né? Porque sabemos que a massa ela não tem identidade e para acontecer alguma coisa terrível é muito simples, é muito fácil. Então, essa pessoa ela teve que ser escoltada para fora do metrô, pelos guardas e pelos seguranças do metrô, porque ela estava correndo risco de vida por causa de uma atitude. E nós estamos assim num período em que essas coisas de racismo, de intolerância, de ódio, elas estão no auge. Muitas delas alimentando o próprio ódio, muitas delas alimentando o próprio racismo, mas colocando um holofote bem grande nessa chaga da sociedade, né, que faz parte do egoísmo e do orgulho. Então, colocando um holofote bem grande para que todas as nuances, para que todos os pontos obscuros, para que cada cantinho seja esclarecido, para que nada fique oculto, para que todas as pessoas façam a transformação que é necessária. Então, nós já vivemos em todas as possibilidades, né, sociais. Nós já fomos os mais pobres e os mais ricos, já fomos os mais saudáveis e os mais doentes, já fomos os mais inteligentes e já fomos os limitados que não conseguiam fazer nada. Em todas essas oportunidades, tivemos a nossa chance de aprender. E agora nós estamos no ápice do uso da inteligência e precisamos fazer com que a inteligência transforme a nossa moral. No Livro dos Espíritos, quando foi questionado, quando Kardec questionou, né, o que faltava para que nós pudéssemos atingir realmente a evolução, a consciência real, eles dizem que não faltava nada, faltava apenas vontade. E é exatamente isso que nos falta, vontade. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo da Lei do Progresso. E na pergunta 776, Kardec diz o seguinte: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Resposta: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Hoje, eu acho que é um momento em que nós estamos mais conscientes do que é a lei natural. Nós sabemos pelas leis da física, que são as leis mais naturais que nós conhecemos, que todos os movimentos que nós fazemos e que perturbam de alguma forma o equilíbrio da natureza, seja porque eliminamos determinadas espécies de animais, seja porque desmatamos determinadas partes da terra, seja porque nós poluímos as águas dos rios e dos oceanos. Então, todo esse processo, nós infringimos leis naturais. E as leis naturais, elas nos cobram, elas nos condenam automaticamente. Só que não tão rápido quanto a lei dos homens, né? Você é pego em flagrante, você faz, acontece. Ela vai nos punindo aos poucos. Ela vai, e graças a Deus que é assim, né? Porque já imaginou se toda a água potável do planeta acabasse da noite para o dia, seria muito mais difícil para a gente conseguir se regenerar. Então, essas leis naturais, elas vão fazendo com que a gente observe as coisas que estão acontecendo e que a gente consiga perceber qual é a nossa interferência nesse processo. E o melhor de tudo, como nós podemos fazer para reverter este processo. Então, na ganância, na busca da felicidade material, nós achamos um lugar lá onde dá para explorar ouro ou qualquer outro tipo de minério e vamos arrancando aquilo da terra, vamos arrancando aquilo da terra. Um dia acontece o acidente lá de Brumadinho. E toda aquela coisa que nós entramos na nossa ganância para conseguir o que era do nosso desejo,
matou diversas e diversas pessoas e trouxe uma porção de responsabilidades que mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que responder por aquilo. Se não responder pela lei dos homens, terá que responder pela lei de Deus. Na pergunta 777, tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Resposta: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. E é verdade. Eu costumava sempre brincar, uma frase que eu não sei de onde que eu li, que diz o seguinte: a ignorância é a melhor proteção que existe. Porque quando você não sabe de alguma coisa, né, quando você não tem noção de alguma coisa, então não existe peso na consciência, não existe remorso, não existe nada, porque você faz as coisas porque elas são naturais. É assim que tem que ser. À medida em que nós vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, não tem mais como a gente retroceder. Gente, fique uma noite sem energia elétrica, né? Acabou a energia aí umas 7h30 da noite e só vai voltar no outro dia. E aí, observem tudo o que acontece. Na nossa época agora, eu diria até um passo a mais, que eu acho que vocês todos já vão saber o que eu vou falar, né? Tire a internet da sua casa, né, por 1 ou 2 dias e veja o que vai acontecer também. Então, essas coisas vão nos atraindo, elas são coisas, tirando a parte ruim, né, que nós sabemos que no uso da internet, nossa, ela é uma ferramenta fenomenal que pode ser utilizada para muitas coisas, a televisão também pode ser utilizada para muitas coisas construtivas e é usada para coisas construtivas, mas cada um de nós busca aquilo que mais o atrai. E aí, muitas vezes, até buscamos isso, não porque realmente aquilo nos atrai conscientemente, assim, eu quero aquilo, mas existem coisas dentro da natureza humana, dentro da nossa formação psicológica, que nos induzem a determinadas coisas, nos atraem para determinadas coisas. E aí nós ficamos muito tempo ali consumindo coisas que não são boas para nós, e depois, quando a lei natural nos cobrar o preço, né, através de doenças psicológicas, né, doenças como a síndrome de pânico, como depressão, como outras coisas, que são o somatório de diversas situações que nós passamos, de coisas que nós lemos, de coisas que nós assistimos, de coisas que nós vivenciamos e de cargas nossas também do passado, e inclusive com a influência dos nossos inimigos do passado, que nós não reconciliamos com eles enquanto ainda estávamos na trajetória, né? Esse conjunto de coisas todas, em algum momento, através da nossa intelectualidade, com auxílio, né, de amigos encarnados e desencarnados, porque todos estamos aqui para um ajudar os outros, vamos encontrar o equilíbrio que é necessário. Mas essa ideia de que retroceder à Terra, né, simplesmente à Terra, é encontrar a felicidade, não necessariamente. Nós podemos encontrar a felicidade em qualquer uma das posições sociais, das posições financeiras em que nós estivermos. A felicidade, ela vai ser uma coisa que está dentro de você. Hoje nós associamos a felicidade com as coisas materiais. Então, imaginamos que seremos felizes quando tivermos o primeiro carro. E depois de um tempo a gente percebe que, e não é muito tempo, percebe que realmente o carro é legal, mas não é tudo isso. Mas se fosse um outro carro mais potente, aí a gente vai para o carro mais potente, que também depois de um tempo já não é isso. Mas se fosse um outro carro mais confortável e maior, aí a gente vai para isso e também já não é isso. Mas aí então, se fosse uma casa na praia e assim por diante. Então nós vamos esgotando as possibilidades que a matéria tem de nos transformar em pessoas felizes. E com o passar do tempo, quando nós nos despojarmos disso tudo, né, fatalmente nós vamos perceber que a felicidade está em justamente não ser prisioneiro de nada dessas coisas. Essa é a verdadeira felicidade. É aquele monge que coloca simplesmente um lençol cobrindo o seu corpo da maneira como é necessário para cobrir, e que todo dia tem um pouquinho de comida para poder se alimentar, e
utiliza muito do seu tempo em reflexão e meditação, procurando o máximo possível se aprimorar, mas se aprimorar espiritualmente, moralmente falando, não só se aprimorar intelectualmente. Na pergunta 780, Kardec diz o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta dos Espíritos: decorre deste, ou seja, o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, acho que nós temos o maior exemplo disso na própria era em que nós vivemos. Hoje nós temos condições de movimentar o núcleo do átomo, uma das menores partículas que já foram descobertas pela ciência, certo? Então nós mexemos nos prótons, nos nêutrons, nos elétrons, geramos reações, né, através das bombas atômicas, geramos reações através da energia nuclear. Nós já conseguimos hoje criar o coração mecânico, já conseguimos agora criar inseminação artificial, então juntamos o óvulo com o espermatozoide para poder gerar uma nova vida, colocando no útero de uma mulher. Então nós já desenvolvemos assim a inteligência absurda, mas a moral, ela não se desenvolveu por completo, porque todas essas coisas que nós desenvolvemos para o bem, nós também temos ainda inteligências que estão se utilizando dessas coisas para o mal. Ao mesmo tempo que existe um tratamento para que a pessoa que está numa condição de uma obesidade perigosa, ela possa melhorar a sua saúde, a outra pessoa que não tem a menor necessidade disso, mas que gostaria de uma estética melhor, encontra um médico que também deveria utilizar esse conhecimento para as pessoas que estão sofrendo na saúde por problemas de obesidade, mas ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro e aí junta a fome com a vontade de comer. Aquele que quer as coisas da maneira mais fácil ou então que já tem uma vaidade, né, já determinada e não se conforma com determinada parte do seu corpo, a orelha, o nariz, os olhos, uma ruga, os lábios, a barriga, os seios, a cintura e qualquer outra coisa, né? Então é uma maneira mais rápida, uma intervenção. A inteligência foi desenvolvida, ela consegue realmente fazer grandes coisas ali, que vão também cobrar seu preço no futuro, mas atinge aquela felicidade momentânea e ilusória que a pessoa está buscando, durante um tempo ela vai ter, né? Mas só o tempo vai mostrar para ela que a verdadeira felicidade não é desse mundo, como disse Jesus, quer dizer, não está vinculada com as coisas da matéria, não é que não se possa ser feliz nesse mundo. E essa pergunta ela tem um complemento. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E cai exatamente naquilo que eu disse antes, né? A ignorância é a melhor proteção que existe. Se você não sabe de determinada coisa, então que mal você pode estar fazendo se você não tem conhecimento? Mas ao mesmo tempo, o desenvolvimento da inteligência e, por consequência, o aumento da quantidade de conhecimento que você tem, vão fazer com que você busque cada vez mais coisas, você queira desenvolver meios, formas de que a qualidade de vida nossa seja melhor, para que o conforto nosso seja melhor, para que os recursos necessários na alimentação, na saúde, eles estejam disponíveis para todos e que esses processos sejam os processos mais eficazes e indolores possíveis, né? Condições de moradia, de transporte e de tudo mais que nós temos do convívio social, que todas as coisas sejam boas. Então, a reencarnação, ela nos permite isso. A reencarnação nos permite que a cada oportunidade nós vamos, embora retornando ao corpo material, cada oportunidade nós vamos nos desprendendo do corpo material. A cada oportunidade nós vamos começando a dar um pouco menos de valor para algumas coisas materiais e mais valor para outras coisas materiais. E lógico que cada um de nós vai ter a sua overdose de materialidade.
Para uns, a overdose de materialidade são os prazeres, o sexo, a diversão e as coisas vinculadas ao que nós chamamos de lazer, mas que nem sempre é lazer, né? Realmente é um vício. Para outros é o poder. Então, é estar num cargo, numa posição de destaque, onde você possa ser admirado por todas as pessoas, e assim por diante. Para cada um vai ser uma coisa diferente. E cada um desses, né, cada um de nós, naquilo que é o nosso vício, nós vamos ter que trabalhar. As encarnações, elas vão nos dar a oportunidade de inverter os papéis. Vão nos dar a oportunidade de cair em situações e locais onde pessoas pensem diferente da gente, onde pessoas ajam de maneira diferente da gente, ou então em lugares onde as pessoas agem da mesma forma que nós agimos, mas que são mais impetuosas, mais selvagens do que nós, e acabam então nos mostrando um outro lado nosso. E quando estivermos do lado dos espíritos, né, quando não estivermos mais nesse corpo, com certeza nós conseguiremos entender melhor, né? Porque nada melhor do que sentir na pele. E aí, na parte que fala da lei do progresso, há um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês para finalizar. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, espero que a gente tenha conseguido fechar esse conceito da reencarnação e das aspirações do homem. E eu começo a observar, pelo menos no mundo espírita, que as aspirações do homem, elas estão realmente assim, elas estão se tornando cada vez mais críticas com relação aos seus próprios defeitos e aos seus próprios erros. Há uma busca, né, dentro do Espiritismo da prática do amor e da caridade, que foi o que Jesus, né, esse é o legado de Jesus para o Espiritismo, ser o Consolador prometido, mas ao mesmo tempo, os conhecimentos que o Espiritismo nos traz e esse holofote que ele coloca sobre as nossas atitudes e os nossos valores, e que não existe justificativa de terceiros para as nossas atitudes. Não adianta nós nos considerarmos a raça ariana e jogar a culpa no Hitler. Então, assim, nós somos responsáveis, por mais que alguém nos influencie, por mais que alguém nos venda as suas ideias e nós acreditemos nelas, nós temos a responsabilidade sobre a ação final. E temos que utilizar o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento para isso, para nos desmaterializarmos, para que possamos dar à matéria só o valor que ela tem necessidade. Que a paz de Jesus esteja com todos e vamos fazer o nosso Pai Nosso para encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte do universo. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos do mal. Assim seja. Paz a todos.